Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Hoje nós estamos aqui firmes e fortes para falar de um tema muito importante, como ganhar dinheiro com a pesquisa. Será que isso é possível? Será que isso não é possível? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo as pessoas a escrever um artigo científico em um mês de forma descomplicada, entendendo na prática o que a pesquisa científica ela simboliza para a gente, por que é tão importante a gente entender sobre pesquisa científica, a gente entender o que isso reporta de forma mais prática e objetiva no nosso dia a dia e como que a gente começa a ganhar dinheiro com isso. E por que, Ana, você está falando ganhar dinheiro com pesquisa? Porque às vezes a gente acha que está aí na graduação, na pós-graduação e que isso não é possível. Justamente porque a gente não é ensinado a entender essa jornada de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva. Entendendo isso, eu vou te dizer que eu comecei a ganhar dinheiro com a pesquisa desde a minha graduação. Isso mesmo. E o primeiro passo que a gente precisa ter claro nessa nossa jornada é como que isso pode começar a acontecer para quem está aí tentando e entendendo a pesquisa como um meio. O primeiro passo que a gente precisa começar a desvendar na nossa cabeça é o que é uma pesquisa e o que essa pesquisa ela representa para as pessoas e o que a pessoa que faz a pesquisa é de fato. Então, a gente começa a entender que a pesquisa é uma técnica que nós aplicamos para investigar algo, investigar alguma coisa e obter uma resposta consistente. Uma resposta consistente para quê? Para que a gente consiga, de algum modo, entender uma realidade. Bem, quando a gente entende uma realidade, a gente aplica algo que se chama um diagnóstico situacional de uma determinada realidade, de uma determinada população. Só que para a gente obter esse diagnóstico, para a gente entender esse diagnóstico, nós precisamos, de fato, compreender cada etapa da pesquisa. Nós precisamos entender o que essa pesquisa ela representa para alguma pessoa, para alguém. E essa pesquisa representa salvar vidas. Por que salvar vidas? Quando a gente faz uma investigação científica, que a gente faz algo que nós queremos ali atuar, nós estamos pensando na vida do outro de maneira muito prática e de maneira muito objetiva. Então, quando a gente pensa na vida do outro, a gente já sabe que isso envolve muito recurso financeiro. Por quê? A vida é um preço imensurável. Eu não sou capaz de mensurar quanto que vale financeiramente uma vida humana. Ana, você vai poder me dizer aí que tem estudos aí de custos e etc, etc, etc. Não importa. A vida humana é imensurável, é o que nós temos de mais precioso neste mundo. Então, como isso é imensurável e quando a gente trabalha com pesquisas, coisas relacionadas com pesquisa e com a vida humana, normalmente são pesquisas que precisa de muito recurso. Então, por isso que pesquisador aqui no Brasil sofre, porque cada vez mais tem cortes de recursos para incentivar a pesquisa, de modo que a gente possa fazer isso. Então, dito isso, entendido o que a pesquisa representa para a gente, o que a pesquisa expressa para a nossa prática, a gente precisa começar. Como que eu ganho dinheiro fazendo isso? Como é que eu começo a ter mais recursos financeiros a partir da pesquisa? E aí a gente vai começar a entender que a pesquisa, ela é parte do processo, mas o pesquisador, ser pesquisador ainda de fato não é uma profissão. No Brasil, em outros lugares, já é uma profissão. Mas aqui no Brasil não é uma profissão. O que eu quero te dizer com isso? Que não existe regulamentado por lei a profissão pesquisador. Ah, o que você é? Não, eu sou pesquisador.
profissionalmente não existe um conselho de classe, nada disso. Então, nós nos preparamos para sermos professores e pesquisadores. Então, o fato de você ser pesquisador é uma escolha, não é uma profissão regulamentada que você vai dizer, poxa, agora eu vou poder cobrar os meus direitos de pesquisador em lugar nenhum. Você escolhe ser pesquisador, isso é uma decisão que você pode fazer. E profissionalmente, a gente vai lá e se qualifica para isso. Então, por exemplo, agora tá super na moda o epidemiologista. Eu sou epidemiologista há 10 anos. Há muitos anos eu sou epidemiologista. Mas agora um monte de gente tá dizendo aí que é epidemiologista. Você já olha logo pelo rótulo. Sou epidemiologista. Por quê? Porque tá na moda ser epidemiologista. Epidemiologista é quem? É aquele que caracteriza um processo metodológico, epidemiológico, e é aquela pessoa que trabalha com os indicadores de saúde, com morbidade, com qualificação de informação. Então, hoje está muito na moda todo mundo ser epidemiologista. Mas, para ser epidemiologista, você precisa ter uma formação em saúde coletiva / epidemiologia. Então, precisa ter isso claro. A epidemiologista nunca saiu da moda no mundo da pesquisa. Nunca saiu da moda, mas agora tá popular, Carol. Super popular. Não é? Então, a gente precisa entender de maneira mais prática e lógica isso. Que o pesquisador faz isso normalmente voluntariamente. E ainda é um tabu, gente, você ganhar dinheiro com a pesquisa. E por que é um tabu? Porque você tem outra profissão e a pesquisa é voluntário. Você tem que fazer isso voluntariamente. Por que voluntariamente? Porque alguém disse que essa é a sua missão de vida. Só que a indústria farmacêutica, ela não vê isso como uma missão de vida da indústria farmacêutica. Ela vê isso como fonte de recurso financeiro. É tanto que a gente sabe que a indústria farmacêutica lucra muito financeiramente. Por quê? Porque ela está lidando com aquilo que é imensurável, a vida humana. Por isso que a gente precisa começar a entender a pesquisa também como um caminho profissionalizante para que você possa conseguir ganhar algo com isso e ser uma profissão e ser algo que você vai trabalhar, compartilhar, porque esse trabalho voluntário leva um pedaço da sua vida. Então a gente precisa começar a entender de maneira mais prática e de maneira mais objetiva o que isso representa. A gente não vive sem epidemiologista. Que lindinho! Nós amamos quando vocês lembram da gente. Das nossas pesquisas, a academia também, exatamente, isso mesmo, Carol. Então, a indústria farmacêutica usa disso, que acaba sendo um espaço que você trabalha gratuitamente. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender, começando lá da graduação. Como, desde a graduação, eu consigo, de fato, poder ganhar dinheiro com a pesquisa, poder ganhar dinheiro de maneira prática. O primeiro movimento que a gente faz é participar da iniciação científica. O que é um projeto de iniciação científica? A gente começando lá da nossa jornada temporal. A iniciação científica nada mais é do que um caminho para iniciar os estudantes do nível de graduação e também do nível técnico no campo científico. Então, se você faz um curso técnico, se você faz uma graduação, você pode começar a fazer essa iniciação científica. E a iniciação científica, ela pode ser voluntária, sim, e ela pode ser remunerada. Ana, quando é que ela é remunerada, quando é que é voluntária? Vai depender do orientador que você se conecta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o orientador ele precisa propor um projeto de pesquisa para que os seus alunos, de algum modo, de alguma forma, possa ali concorrer a essa bolsa, que a gente chama, que é uma bolsa disponibilizada ou pela instituição ou pelo CNPq, tá?
que é o nosso Conselho Nacional de Pesquisa e do Brasil, que financia as bolsas de pesquisa. E aí esse professor, uma vez por ano, pode concorrer a um edital, e aí cada edital tem o seu limite. Pode ter um aluno de bolsista, 2 alunos, isso vai depender de edital para edital. Por exemplo, na instituição aqui do Distrito Federal, que eu sou professora, que eu leciono, eu tenho 4 alunos de iniciação científica que são bolsistas. Então, eu, enquanto professora, consigo concorrer a um edital para que 4 alunos tenham bolsa. Então, esse é o primeiro passo. Em São Paulo é a FAPESP, na Bahia é a FAPESB, com B no final. Então, tem várias instituições. Essas instituições são instituições de fomento à pesquisa, em que a gente pode concorrer a essa bolsa. Então, o professor precisa solicitar o projeto. Então, se você quer receber uma bolsa dessa, você precisa se vincular a um professor, estar próximo a um professor, para que você consiga, de fato, ali concorrer a essa bolsa. Bem, o valor da bolsa, a gente vai variar de agência de fomento, né? Pode aí variar de 400 a 550 reais, porque é o fato de você estar em iniciação. E a carga horária vai ser pactuada com o seu orientador. Então, cada orientador que vai delimitar quanto tempo o aluno vai se dedicar à pesquisa. Então, é uma ótima oportunidade para começar a entender a pesquisa e receber financeiramente por isso. Bem, Ana, eu já passei da fase da graduação. E agora? Eu também gostaria de ganhar dinheiro com a pesquisa. Então, quando a gente já é graduado, que a gente não passou por outros processos formativos, a gente começa a entrar num processo de reflexão, que é o quanto que eu sei para auxiliar alguém ou algo em um trabalho. E por que é interessante a gente saber isso? Porque também existem bolsas para auxílio e apoio técnico. E o que representa esse apoio técnico? Esse apoio técnico são profissionais que já são formados, que têm alguma especialidade ou alguma habilidade específica, e que aí esse profissional vai poder ajudar, auxiliar na pesquisa que está sendo executada. Essas bolsas também são financiadas pelas agências de fomento e pelo CNPq, que é o nosso Conselho Nacional de Pesquisa, e aí já tem um valor um pouco maior. São bolsas que têm um valor que pode variar de 550 a 5 mil reais. Isso vai depender de quê? Vai depender dessas bolsas de auxílio ao pesquisador, vai depender essencialmente do tipo de trabalho executado, do tempo de experiência e quanto de recurso ele é disponibilizado. Por que é importante a gente saber disso, dessa questão das bolsas? Porque às vezes a gente quer seguir esse caminho, mas não sabe como. Então, a gente precisa ter um coordenador, a gente precisa ter uma pessoa que conduz uma pesquisa, que faz pesquisa científica, para poder você ingressar nesse grupo de pesquisa e, de uma forma muito prática, objetiva, você começar a trabalhar com essa pessoa no desenvolvimento de pesquisas, tá? E essa bolsa, gente, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Muitas vezes a gente não quer atuar diretamente na nossa profissão. Por exemplo, enfermeiro e não quer trabalhar na assistência, farmacêutico e não quer trabalhar com a parte de farmácia exatamente, mas de pesquisa. Então, assim, quando você já vem trabalhando com isso, quando você já vem executando isso em uma experiência da graduação, você pode continuar quando você é graduado. Olha, bom dia, Sandra. O Davi colocou. Eu estou super precisando dessas informações. Então, o primeiro passo de quando você quer ser
alguém da área da pesquisa atuar com a pesquisa é você buscar pesquisadores que têm suas pesquisas em andamento para você ter essa bolsa, tá? Mas essa bolsa acontece de qualquer forma? Não, é planejada. E o que é esse planejamento? A gente pede edital de fomento à pesquisa. O que é esse edital? A gente pede um financiamento, fala assim para o governo, olha, financia minha pesquisa, ela é tão legal, pode trazer resultados tão interessantes para a nossa prática. E aí a gente manda. Aí tem um comitê que vai avaliar. Não, essa pesquisa aqui é interessante, vamos financiar. Essa pesquisa aqui não é tão interessante, não vamos financiar. E o pesquisador solicita ali naquele momento esse recurso, solicita a bolsa, solicita vários pontos ali financeiros para subsidiar isso. Então, esse é um caminho que você consegue também atuar. E aí é muito importante que a gente tenha clareza de aprender método científico e aprender sobre análise de dados, porque um dos aspectos que mais fortalece essa relação e abre campos para a oportunidade é quando você tem de fato aí uma boa argumentação em relação à aplicabilidade do método científico e de análise de dados. Isso ajuda a gente nesse contexto prático. Não estou dizendo que você precisa saber conduzir uma análise, mas você precisa saber interpretar o que aquela análise de fato quer expressar para as pessoas, porque você vai ter que construir relatórios, construir artigos científicos, você vai ter que dar parecer, você vai ter que fundamentar a ideia. Então, quando você trabalha nessa área, você precisa ter essa fundamentação mais prática, mais objetiva, justamente porque o seu papel ali é conduzir uma pesquisa junto com o coordenador da pesquisa e, além disso, ajudar ali dentro do desenvolvimento da pesquisa a redação de relatórios e de fechamentos daquela pesquisa. É tanto, gente, que aqui no Brasil, quem faz a contabilidade de toda a pesquisa, de fato, é o pesquisador. Em outros lugares, a pessoa manda para um contador, que é o profissional mais qualificado para fazer esse tipo de questão, e o contador faz. Mas aqui no Brasil, como o nosso recurso é sempre mais limitado, quem faz o fechamento das contas, quem faz tudo isso, somos nós, pesquisadores. Então, quando nós temos uma pessoa que dá esse apoio no desenvolvimento da pesquisa, aí a gente vai conseguir também avançar. Outro espaço que a gente pode trabalhar com pesquisa e ganhar dinheiro, e aí já é um espaço, um meio, que é um meio voltado para a própria indústria farmacêutica, é quando nós precisamos prestar consultorias e emitir pareceres. E para isso, gente, não tem jeito. Precisa aprender revisão sistemática. Por quê? Tomada de decisão tem relação direta com revisão sistemática. Então, um caminho é você prestar consultorias para essas grandes indústrias, empresas aí farmacêuticas. E, gente, sempre tem vaga. Outro dia, a Johnson estava com uma vaga aberta para farmacêutico e a exigência deles é que teria que saber conduzir uma revisão sistemática. Então, por isso que é tão importante aprender revisão sistemática. E era um salário muito bom. Era um salário aí na ordem de R$10.000, se eu não me engano. Então, é um salário excelente, não é a média que o brasileiro ganha e, enfim, é muito distante da realidade de muitas pessoas. Então, esse tipo de trabalho de consultoria, de acompanhamento, de avaliação científica também acontece. E aí, onde é que a gente acha essas vagas? No LinkedIn, que é o quê? Que é o grande currículo universal e internacional disso. Então, quando você pensa em ganhar dinheiro, você também pensa que isso vai ter relação com a qualificação do processo, tá? Ou seja, você precisa aprender a escrever cientificamente, não tem jeito.
e as oportunidades são inúmeras. Um outro lugar que tem muitas oportunidades, assim, ó, cheio de oportunidades, é o Ministério da Saúde. Por que eu tô falando que é cheio de oportunidades? O Ministério da Saúde não entra somente por concurso público, não. Existe vaga para consultores, que são consultores de instituições internacionais, como, por exemplo, a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, enfim, que a gente vai pensar, né, dentro dessas organizações como uma oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que se tornaram consultores do Ministério da Saúde pelo fato de saberem escrever cientificamente. Outro dia, um desses meus alunos, que são corentandos meus de doutorado, falou assim: olha, é difícil achar pessoas com qualificação para escrever cientificamente em análise de dados. Uma das maiores demandas que nós temos aqui é justamente isso: aprender análise de dados para que a gente consiga avaliar esses dados e trazer efetivamente um resultado. Então, quem está lá como consultor tem uma sobrecarga enorme e tem muitas vagas, mas não tem gente suficientemente qualificada para assumir uma função que requer entendimento de revisão sistemática, meta-análise, que requer entendimento de análise de dados, de redação científica. Então, quando a gente está no espaço desse, a gente precisa ter essa qualificação. E aí as portas se abrem de uma maneira muito mais prática e objetiva. Então, trabalhar como consultor dessas instituições, seja da indústria farmacêutica ou seja do Ministério da Saúde, é um campo aberto. Exige titulação mínima para isso? Não. Exige comprovação de que você tem experiência em executar aquele tipo de avaliação, aquele tipo de conduta. Então, por exemplo, uma revisão sistemática precisa ser compreendida porque no Ministério da Saúde você precisa fazer revisão rápida para dar um parecer. Você precisa, além de fazer essa revisão rápida, fazer uma meta-análise que requer um conhecimento estatístico. Você também precisa ali escrever bem, porque não pode ter uma distorção da mensagem. E os salários de quem atua no Ministério da Saúde como consultor são salários também excelentes. Na realidade, são bolsas, né, remuneradas, e são bolsas excelentes que podem variar aí de 5 mil a 8 mil reais, a depender da área que você atue. Então, gente, eu quero te dizer que a potencialidade que a pesquisa tem é muito, muito grande. Só que a gente precisa começar a planejar isso agora. Eu não esqueço da vez de desses meus alunos que eu falei assim: olha, você tem que tentar os editais, tem que tentar a seleção. Ah, mas eu acho que eu não sei o suficiente, eu acho que... Eu falei, tenta. Quando ele tentou essa seleção, ele ficou em primeiro lugar na seleção de consultor do Ministério da Saúde. E diversas pessoas que eu conheci. Era uma concorrência, assim, alta, de mais de 90 pessoas. Ah, é sempre muito concorrido? Por quê? Porque a vaga é específica para quem sabe essa parte de escrever cientificamente, análise de dados e para quem sabe conduzir a revisão sistemática. A Sandra colocou: na área da saúde é importante a análise estatística. Super importante, porque quando a gente entende a interpretação, Sandra, até mais do que de fato você aprender a conduzir uma análise. Porque quando você sabe interpretar o que aquilo quer expressar, o que aquilo quer discutir com o outro cientificamente. Um grande gargalo é a dificuldade de interpretar. Então, por exemplo, quando a gente lê um artigo científico, quando a gente não sabe interpretar o que está ali, a gente não sabe ali de fato dizer se é um bom artigo científico ou se é um artigo científico ruim. Então, a gente acaba não sabendo tomar uma decisão.
Então, gente, por exemplo, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente precisa comprovar. Porque tem duas vertentes. Tem a crença, que é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente avalia. Então, por exemplo, a crença em quê? Religião é uma crença. A gente acredita em alguma coisa. Horóscopo é uma crença. A gente acredita em alguma coisa. Agora, ciência não. Ciência ela precisa ser testada e comprovada. E para isso você precisa entender a aplicabilidade do método, como o método se comporta, como o método acontece. Bom dia, Jana! Então, como o método se aplica de forma mais prática e de forma mais objetiva. E a parte da estatística é essa comprovação. E quando você vai para uma consultoria no órgão desse, Ministério da Saúde, quando você vai para uma consultoria em uma indústria farmacêutica, você precisa aprender a interpretar isso. Porque quando você não interpreta adequadamente, você não consegue trazer o resultado que é genuinamente verdadeiro. Posso dizer assim, eu vou confiar nesse resultado. Por que hoje a gente tem muita ciência que é ruim? Porque por trás de uma ciência ruim tem ali pessoas que também não estão suficientemente preparadas para essa jornada de avaliar cientificamente. Por isso que a gente precisa aprender. Além disso, também existem pessoas aí dentro dessa nossa construção que fazem isso de boa vontade, voluntariamente. Quem são essas pessoas? Nós, pesquisadores. Nós não recebemos nada para emitir um parecer. Não é uma profissão ser pesquisador. Então, a pessoa está fazendo aquilo ali voluntariamente. Quem domina de método e de estatística consegue dar um parecer da revista muito top. Agora, quem não atua, quem não trabalha com isso, acaba podendo cometer algum equívoco. Graduação em epidemiologia está ligada à consultoria ou é a única forma? Não, não é graduação em epidemiologia. Se torna epidemiologista a partir do momento que você faz uma especialização, um mestrado ou um doutorado. A graduação pode ser em qualquer área. Pode ser em enfermagem, pode ser em saúde coletiva, que tem essa graduação. Pode ser uma graduação em medicina, em direito, desde que você se torne especialista de algum modo ou faça um mestrado ou doutorado na área. E para você fazer essa consultoria, você não precisa ser epidemiologista. Você precisa entender de método científico, que é o que eu ensino aqui todo dia nesse canal. Método científico e entender a interpretação da análise de dados. Então, para você ser consultor, você precisa entender sobre redação científica, sobre análise de dados, como se faz ciência, como se pesquisa para qualificar esse processo, tá? Então, todo mundo que está aqui, desde que esteja qualificado para isso. O que eu estou chamando de qualificado? Saiba escrever cientificamente, entenda a lógica científica e também consiga interpretar e analisar os dados do ponto de vista da ciência, pode se tornar um consultor do Ministério da Saúde, da indústria farmacêutica. E, ó, gente, não precisa ser farmacêutico para ser consultor da indústria farmacêutica. Eu tenho vários amigos de outras áreas, que são fisioterapeutas, que são enfermeiros, de áreas diversas, que é até da área da educação e que são consultores. Por quê? Aprenderam a lógica do método científico. Então, isso é muito, muito, muito importante. O que você precisa ter é domínio científico, é entender de maneira mais clara e objetiva. Tem o caminho mais distante dessa jornada, que é um caminho que a gente precisa esperar aparecer uma oportunidade que se chama concurso público. Hoje se abre concurso público voltado para a área de ensino e pesquisa, pode ser numa instituição, em uma universidade, pode ser como pesquisador de fato, como acontece na Fiocruz, que você é pesquisador / professor, mas isso já exige de você um outro caminho, que você tenha minimamente o mestrado e o doutorado para conseguir ingressar nessa carreira pública de professor universitário. Mas o que você tem de mais rápido aí nesse processo
é esse de consultor. Você também pode atuar em uma instituição privada, em uma universidade particular como professor, mas é importante que você saiba esse caminho da redação científica, porque para você crescer, para você ser valorizado, você precisa ser um bom pesquisador. Nós temos excelentes pesquisadores em universidades particulares, porque são pessoas que aprenderam a escrever cientificamente, a conduzir pesquisas e a entender isso de uma maneira mais prática e mais leve para o seu dia a dia. Então, se você pensa em seguir esse caminho e receber, ser remunerado por isso, você precisa se qualificar. E não significa que você ingresse em um mestrado, em um doutorado, que você sabe escrever cientificamente. Porque escrever cientificamente precisa da junção e conjunção das ideias de uma maneira sistematizada e organizada. E quando a gente está no mestrado ou no doutorado, nem sempre a gente vai ter essa oportunidade. E na graduação também, às vezes a gente não vai ter essa oportunidade. Então, o que você precisa começar a entender? Que não é esse caminho longo, por exemplo, do mestrado ao doutorado, que você vai ter que percorrer para ser um consultor. Mas como que você escreve cientificamente, critica cientificamente a informação para uma tomada de decisão. Então, isso precisa ficar claro dentro do seu planejamento científico. Bem, gente, ufa! Esse foi o conteúdo de hoje. Eu quero dizer que quem não se inscreveu ainda na Semana do Artigo Científico, inscrições super abertas, não perde tempo. Faltam poucos dias, segunda-feira começa a Semana do Artigo Científico, mas a gente ainda tem live amanhã aqui, sexta-feira. Nossas lives de aquecimento estão acabando, mas semana que vem nós temos várias e várias surpresas. Então, quem vai estar aí na Semana do Artigo Científico, não deixa de ficar ligado na programação super especial e vai ter várias surpresas, bônus, muito material para vocês poder vocês porem em prática aí logo a redação científica. Então, vejo vocês amanhã aqui na nossa live. Um beijo!